Fala galera, me chamo Paulo Marreira e eu sou o Guru do WordPress. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer um seletor dinâmico de filtros, isso utilizando códigos, tá? Eu vou mostrar um exemplo na prática aqui de um site que eu encontrei, da Aire Telecom, onde você entra e ele já pergunta de qual cidade você é. Então, dependendo da cidade que você escolher, ele vai mostrar um determinado plano, um determinado número, um determinado endereço. Só que detalhe, ele não vai alterar a URL aqui em cima, ele vai manter a mesma URL. E mesmo se você sair do site, voltar dias depois, horas depois, você vai continuar a mesma seleção. Então, vou mostrar para vocês como fazer isso aqui. A indicação para esse vídeo aqui foi do nosso inscrito Paulo Benetton, onde ele sugeriu que a gente seguisse esse tema. Então, vamos estar trabalhando no vídeo de hoje sobre isso. Então, vou dar um exemplo aqui na prática, tá? Ó, eu cliquei aqui em Manaus, capital. E aqui ele vai trazer os planos relacionados a Manaus. Então, eu escolhi Manaus, ó, tu pode ver que ele não ficou tipo barra cidade Manaus nem nada, como a maioria, ficou apenas assim. E aí, se eu quiser trocar de cidade, eu posso trocar, e ele vai alterando os números, vai alterando os planos. Vou botar Maoeste, ó, vocês viram que já mudou aqui, ó, já mudou os planos. Ah, e se eu sair? E se eu fechar e voltar depois? Vai continuar a mesma coisa? Sim, ele continua a mesma coisa, vai continuar Maoeste, porque ele já salvou no cookie do site a cidade. Só não sei qual foi o deles aqui, onde que ele tá gravando, mas possivelmente ele tá gravando no cookie, se não é no cookie, deixa eu ver, o ID, como é que ele tá metrificando isso aqui. Bom, nesse caso ele pode estar, aqui ó, pronto, o Aire cidade. Então, ele está trabalhando com a cidade dessa forma aqui. Pronto, beleza? Ele salvou no cookie, então eu posso voltar à vontade. E ele traz os planos baseados em cidades. Então, como é que eu vou mostrar isso para vocês fazerem? Tem duas formas de fazer. Uma, utilizando o CrocodBlocks, mas que não é a melhor opção, porque a CrocodBlocks tem um sistema parecido, onde você pode ter várias unidades. No meu caso, em vez de eu estar utilizando cidade como exemplo, eu vou estar utilizando o bairro. Então, eu vim aqui extrair do Google vários negócios locais da minha cidade, tudo filtrado por bairros. Então, a JetSmart Filter CrocodBlocks, ela permite a gente filtrar isso, ó. Então a gente pode selecionar, ó. Eu selecionei Adrianópolis, ele vai trazer somente todos os locais, todos os negócios que estão dentro do bairro Adrianópolis. Com o checkbox tem como a gente selecionar vários imóveis, vários locais. Beleza. Aqui eu estou dando um exemplo geral. O select é a mesma coisa, ele permite selecionar um por vez. Só que detalhe, vocês podem ver que ele altera o URL aqui em cima. Pra gente pode ser que isso não seja tão interessante, porque se eu limpar essa URL e voltar, o meu filtro saiu, tanto do rádio, quanto do checkbox, quanto do select, do CrocodBlocks é possível fazer, porém, ele não grava. Para essa ideia que a gente vai seguir aqui, ela não serve. Ela serve para fazer um filtro geral de pesquisa. Aí, para isso que eu fiz a versão 2, que é o que eu vou ensinar para vocês. Hoje tá trazendo geral, mas eu vou selecionar o bairro, eu quero que ele traga somente os negócios do bairro Betânia. Então, ele carregou aqui para mim, ó, locais em Betânia. Ele já trouxe detalhe. Se eu voltar para a versão 1 e depois voltar para a versão 2, ele trouxe todos os meus locais que estão no bairro de Betânia. Detalhe, isso são post type, tá? Cada local desse, ele tá salvo aqui dentro como uma unidade e como post type. E o bairro é uma taxonomia. Então eu criei uma taxonomia onde ela grava para mim, no caso. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro a gente vai trabalhar com JavaScript e PHP para poder criar o nosso shortcode para ele criar tudo dessa forma. Então eu vou criar aqui a versão aula. Deixa eu ver se eu já criei ela. Beleza, eu vou criar uma nova página. Beleza, eu criei a página aqui, versão aula. Agora eu vou alterar o fundo, vou personalizar ela para ficar algo mais temático igual o site. Eu alterei o fundo, deixa eu botar um pouco mais escuro, ok. E aqui agora eu vou colocar o meu seletor de cidade. Para fazer meu seletor de bairros, na verdade, que seria cidade, que seria basicamente esse seletor que vocês estão vendo aqui, ó, eu vou estar utilizando um select. Aqui ele está utilizando um textuário onde você pode escolher cada item aqui. Só que no nosso caso, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como fazer um select. Vamos fazer via select, que pode ser, na maioria dos casos, pode ser a melhor opção também. Mas tanto faz. No fim, dando mesmo. Então eu vou precisar de um campo chamado field, que é um input do Pioneer. Aqui no format eu posso botar qualquer coisa, porque até então ele não vai servir para mais nada, a não ser para isso mesmo. E aqui no type a gente vai mudar para select. Aqui no select a gente vai colocar bairro, field bairro, porque assim, os JavaScripts que já estão criados aqui pra gente, eles já estão setados, form field traço bar. Mas se você estiver utilizando um input onde você fez um input HTML, você pode tirar o form field e deixar só o bairro aqui também. Fica a seu critério, tá? No meu caso, para evitar toda uma demora para criar um input HTML, eu vou reaproveitar o Pioneer para fazer isso. Então eu vou personalizar aqui o label, selecione o bairro, selecionei o bairro, e aqui eu
vou personalizar ele, ok, trocar a fontinha, trocar a cor de fundo, né? A cor também que ele deve ficar. Ó, só que ele não está carregando os barcos. Como é que eu vou printar esses barcos? Tem várias formas. Uma das formas é utilizando o termo select, onde ele pode carregar todos os barcos pra gente, isso de forma nativa. Só que ele vai estar trazendo todos os barcos, inclusive os que estão vazios também ele vai trazer. Para não precisar disso também, eu criei um shortcode, onde o shortcode já está mais trabalhado, onde ele vai trazer somente os que tem algum local cadastrado, alguma unidade. Então a gente criou esse shortcode aqui, ó, function barra o termo shortcode, que eu também vou deixar o link para vocês pegarem esse shortcode aqui para vocês, se vocês quiserem, tá? Pegar ele como ideia. O que ele está fazendo? Ele tá indo na minha taxonomia criada, independente do post type, taxonomia que tem um nome chamado bairro, ó, taxonomia igual bairro, ele tá indo nela e ele tá ativando aqui o parâmetro hidden empty true, ou seja, se tiver vazio, ele vai ocultar. Ou seja, se no caso a taxonomia, o termo da taxonomia não tiver nenhum post vinculado a ele, ele não aparece na nossa listagem. Depois aqui ele tá indo em todos os posts que está vinculado ao termo dessa taxonomia, está percorrendo de um a um e está criando uma listagem para mim, onde ele está retornando o nome, o term name, igual ao term name. Vocês vão entender por que é o term name. E aqui tem esse pipe. Por quê? Quando a gente cria um select no Pioneer, ele trabalha dessa forma, onde ele bota o nome do bairro, e quando a gente bota o pipe, esse seria o valor. Então, antes do pipe seria o label e depois do pipe seria o valor. Então, seria nome do bairro, ID do bairro ou slug do bairro também. Seria o padrão. Quando a gente não coloca o pipe, ele transforma o label em value também. Ou seja, o nome da seleção como valor. Só que em alguns casos ela buga. Tá? Por isso que eu fiz dessa forma. Eu preferi printar o label como term name, como o valor como term name também. Dessa forma. Então ele vai renderizar para mim todos os bairros que eu tenho dessa forma. Ó, nome do bairro, ele vai fazer uma quebra de linha. Ah, mas o que tá fazendo a quebra de linha? Por padrão, quando vocês pedirem por aí, ele vai vir assim, ó, um BR. Só que ele não vai dar quebra de linha. Nossa quebra de linha tem que ser o Enter. Então, eu venho aqui nesse BR, deleto ele e aperto o Enter. E aí a função entende que ele precisa dar uma quebra de linha dessa. Beleza, aqui ele está retornando nossos valores. E aqui ele diz que o shortcode para utilizar é esse, barra e termos. Então a gente vai copiar ele, já que eu já expliquei para ele como funciona esse shortcode. Vou buscar aqui na minha página, que é essa aqui. Vou tirar esse termo select e colocar o select padrão. Aí agora vemos aqui na option. Vocês estão vendo que tem a tag dinâmica. Clicou em tag dinâmica, procura por shortcode. Clicou em shortcode, escreve selecione, aí você coloca um pipe vazio, que é por selecione ser um valor vazio, um valor neutro, e você coloca como se fosse um placeholder. E eu dou uma quebra de linha, e aí eu coloco o nosso shortcode. Só que para poder virar um shortcode de verdade, ele precisa estar entre colchetes. Então vamos colocar um colchetezinho aqui. Agora pronto, ele vai renderizar todos os barros aqui para mim certinho do jeito que eu preciso no formato do Pioneer, tá? Salvei. Agora eu vou dar refresh para vocês verem aqui na frente. Só que detalhe, ele não tá salvando no cookie nem nada, como a gente previu. Então se eu dar refresh, não causa nada. Aí que vai entrar uma outra situação, que é um outro JavaScript, tá? Aí agora o que eu vou fazer? Detalhe, antes de trocar, eu vou botar aqui a alvorada, vou ver aqui o cookie para mostrar para vocês. E ele não vai ter, ele já tem. Deixa eu remover ele daqui. Pronto, ó, removi. Agora ele tá vazio, Aparecida. Você entra, ó, se eu limpar, ele ainda continua vazio. Então, se eu mostrar o cookie aqui para vocês, ó, ele ainda continua vazio aqui, ele não tá cidade. Beleza. Aí a gente vai precisar fazer esse JavaScript aqui, onde eu vou estar deixando disponível para vocês. Na verdade, é um código jQuery, onde ele tá fazendo a leitura do nosso select, né? Form field bairro. E aí, na alteração do valor change, né? Ou seja, o change é isso aqui, quando a gente seleciona um valor, o nome desse gatilho se chama change, né? Então, beleza. Quando ele fizer isso, ele vai ler o nosso bairro, os valores dele, e aí vai tratar a data e a hora, ou seja, que eu botei um prazo de 7 dias e vai gravar no nosso cookie, né, chamado bairro select, e aqui do lado todos os parâmetros e a data de expiração, que eu botei 7. E aqui para vocês verem melhor, tá 7 vezes 24, que é equivalente a horas, minutos, horas, minutos, segundos e milésimos. Então, se vocês quiserem aumentar de 7 dias para um prazo maior, é só alterar esse 7 aqui para qualquer valor, tá? Ele é equivalente a dias. E caso quiserem alterar o nome do cookie, é só vir aqui nessa parte onde vocês conseguem alterar o nome do cookie. Então, vocês podem escrever qualquer coisa. No nosso caso, tanto o shortcode quanto o nosso artigo está configurado para trabalhar com esse termo aqui. Aí aqui embaixo tem um outro caminho, tá? Que é o jQuery conteúdo
ponto load, tal, referência, ponto conteúdo. Vocês vão entender o porquê disso aqui mais à frente. Eu vou atualizar. Eu só tenho que agora corrigir a página, na verdade. Eu tenho que botar aqui a página versão aula, salvei. Agora, se eu der um refresh, agora, se eu escolher qualquer valor, ele vai pegar esse valor e salvar no cookie. Quem está fazendo isso é esse JavaScript aqui. Então, eu vou clicar aqui no cookiezinho e agora vocês vão ver, bairro select, agora ele está trazendo Cabaçu. Então, se eu trocar aqui para Betânia, vim aqui novamente, ele vai trazer Betânia. Ele já alterou, tá? O JavaScript, ele tá, em vez dele somar um do lado do outro, ele está substituindo o valor atual pelo novo. Ah, mas se eu der refresh, o que acontece? Ele some, ainda não continua. Aí tinha precisado de um segundo shortcode. Então a gente volta aqui embaixo, ó, lê o valor do cookie barra select. Tem esse shortcode aqui que eu tô mandando ele ler o valor do cookie, tá? Então ele tá lendo o valor do cookie barra select e tá retornando o valor dele. Então eu vou pegar esse valor aqui, barra, underline cookie, volto lá no meu input, descendo um pouquinho mais, aqui ele tem um campo chamado default value, ou seja, o valor padrão. Então você clica em tag dinâmica, procura por shortcode, entre colchete, né? Você coloca o valor do seu shortcode. Então, eu salvei. Vocês podem ver que o Betânia já ficou selecionado. Então, se eu der refresh várias vezes, Betânia ainda continua selecionado. Então, se eu ir lá, voltar para o home do site e depois voltar para cá, Betânia ainda continua. Se eu troquei para Alvorada, der refresh, a mesma coisa. Ah, mas como é que ele vai influenciar os posts? Aí tinha precisado de um segundo shortcode, tá? Então, beleza. Então, vou alterar aqui para 800. 800 tá bom. Vou colocar 1000 padrão. Ok? Aqui eu vou pegar um listing grid do Jet, né? Onde eu vou trazer o listing que eu já criei. É um listing padrão como é que tá? Acho que tá unidade? Tá, unidade listing. Então ele tá trazendo uma listagem padrão aqui para mim. Beleza, ele tá trazendo essas unidades. Sei lá, unidade, não encontrar. Porque cada item desse aqui é uma unidade cadastrada no meu postário. Vocês podem entrar por qualquer nome que vocês quiserem, tá? Beleza. Aí agora eu vou criar uma paginação, para ele me dizer, para quando tem mais de uma opção, né? Para criar essa paginação, eu preciso do Jetmart Filter da CircleBlocks, Mixer, para poder alterar o URL. Ou melhor, nem vou alterar o URL, eu vou só fazer a Ajax mesmo, ok? E vou aqui alterar os valores, tá? Breve texto, ou seja, o texto para voltar e o texto para avançar. O item centralizado, dois valores, tudo 2. Porque se tiver várias unidades, vai criar uma numeração enorme, ele vai reduzir, vai encurtar. Tá? Para ficar algo mais interessante de ver aqui também, eu vou alterar a cor do texto para uma cor mais clara, cor verdinha, né? E o corrente, background, roxinho e o valor branquinho. E vou definir a altura para um EM e botar um border radius. Beleza. Agora, se eu der refresh, eu altero select. Vocês podem ver que ele não está interferindo no meu listing, tá? Então, se eu der refresh, ainda continua o mesmo listing também. Aí que entra novamente o nosso JavaScript e mais um shortcode. Aí eu criei um terceiro shortcode. O que acontece? Nesse terceiro shortcode, ele está lendo o valor do cookie, tá? Ele lê o valor do cookie e aí, então, depois que ele pegou o valor, ele percorre por todos os posts aqui do meu post type. Ó, post type de unidade, como vocês podem estar vendo aqui em cima, está percorrendo por ele, e o post per page está -1, que é o equivalente a todos. Se eu botar 10, ele vai trazer só 10. Então, se eu quiser que ele traga todos no geral, sem esquecer de nenhum, ele bota como -1. Beleza? Aí aqui ele está agora, aqui ele está fazendo nosso parâmetro, né, na tax query. Então, o que ele está fazendo o comparativo? Ele está lendo nesse post aqui, se ele tem uma taxonomia chamada barra. Já que ele tem, ele vai verificar se tem algum term name igual ao valor do bairro select, que é esse parâmetro aqui. Depois disso, ele me retorna todos, como um único field, todos os ID, que é esse que ele está fazendo. Então, ele está percorrendo as unidades ID, está pegando todos os posts e está retornando todos os ID vinculados, separando por vírgula, fazendo um implode no caso. Então, se tiver várias ID, como vocês podem estar vendo aqui, ó, ele vai trazer todos separados por vírgula, que é do jeitinho que eu preciso. Fez isso, agora eu vou clicar aqui no meu shortcode, eu vou copiar ele, e aí eu volto aqui em cima, e aí eu vou colar como um título padrão, para ele ficar verdinho aqui, e vou procurar o shortcode aqui novamente. Do shortcode, eu vou procurar aqui o colchete e boto o nosso shortcode aqui nele. Vocês podem ver que ele criou aqui um post type chamado com essa numeração aqui. Beleza, eu vou alterar aqui o Betânia para Adrianópolis. Vocês podem ver que não interferiu nada, mas se eu der refresh, agora ele já trouxe. Só que ele ainda não está dinâmico pra gente. Ó, então eu troquei. Então ele está trazendo só os ID, mas sem interferir. Então como é que eu vou utilizar esse shortcode aqui? Deixa eu dar uma autorização aqui. Pronto, só para não ficar essa numeração. Peguei o shortcode
upload, copia a unidade, ok? E aí volta aqui no meu post type e agora vem aqui no post carry. Ah, Marreira, eu não estou utilizando mais o post carry, eu desativei, estou utilizando só o custom carry. Infelizmente, nesse caso, o carry build ainda não aceita shortcode, então você teria que teria que reativar novamente o post carry. Então, reativou, vem post aqui, post e autor, e aqui ele pergunta, inclui somente postagens pelo ID. Então, você, como mostra o exemplo aqui embaixo, ó, então você vem em tag dinâmica, procura por shortcode, e aí você cola o seu shortcode. Aí agora ele filtrou, ó, pode ver que ele já trouxe. Então, agora ele já trouxe para mim somente o que está pertencente a esse bairro. Então, se eu trocar para list e der refresh, ele vai trazer somente os posts que estão nessa listagem aqui. A Marreira não está dinâmica, eu não quero que você dê refresh. Para não precisar dar refresh, a gente vai precisar fazer uma segunda coisa, tá? Criar um container, colocar os seus valores dentro dele, colocar todo o seu conteúdo dentro dele. Só que antes disso, tem que criar um outro container também, que é um containerzinho pai. Então, eu vou colar tudo aqui dentro dele, ó, como eu tô colando, tem que ter 2 camadas. Vocês vão entender já porque tem que fazer isso. Então, nessa primeira camada aqui, ó, que é o container pai, sem ser a principal zona de fora, a gente bota a largura total, bota o padding zerado, bota um pad zerado e altera a classe para conteúdo. Por que conteúdo? Porque no nosso JavaScript, ele está preparado para trabalhar com conteúdo. Se vocês quiserem alterar o valor, vocês podem alterar o valor aqui no código e tem que vir aqui alterar a classe também para o valor que vocês escolherem. Mas por que eu tive que criar a largura total e botar um pad zero? Porque acontece? Quando o gatilho for acionado, tudo que tiver com a classe conteúdo vai fazer um update div nela, vai fazer um refresh. Então, qualquer CSS que está ativo nela, qualquer espaçamento, qualquer coisa que foi criada pelo elemento, ela vai meio que quebrar. Então, ela vai voltar cruzona. Então, é por isso que precisa da primeira camada e com uma camada interna onde não vai ser interferida. A única coisa que vai ser dado o refresh é somente na camada externa. E por que eu removi o pad? Porque se vocês não removerem um pad, quando vocês forem alterar o bairro, vocês vão ver que vai ter uma modificação na tela. Não vai parecer que é algo dinâmico, ele vai ter uma quebra, ele vai remover automático esse pad e vai criar um delay muito chato. Você remove ele já para evitar isso. Então vou dar refresh aqui. Agora eu vou atualizar a página, como vocês podem ver. E se eu alterar aqui o bairro, ele já vai interferir automático. Ele tem a piscadinha que é por conta da foto, mas é porque a foto está carregando. Mas no caso, se for uma foto de placeholder, ele nem tem essa demora para carregar, ó. Então acaba sendo instantâneo. Ó, vocês podem ver que nem tem mais o carregamento, porque ele já carregou as fotos para mim. Então está totalmente funcional. Se eu alterar a URL, for trocar para uma outra, depois voltar versão aula, voltar para cá, ele ainda continua. Bom, aqui esse select vocês podem estar no header, podem estar no footer, podem repetir ele à vontade. E é isso. Então tá funcionando. Então é basicamente isso aqui que eu tô mostrando como fazer. Ó, vocês podem ver que já alterou. Ele nem precisou dar refresh na página. E eu alterei a cidade e ele já alterou os valores do plano aqui da mesma forma que eu tô fazendo aqui. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado bastante. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Se quiser fazer parte da nossa comunidade, aqui na descrição do vídeo tem um link do nosso site onde você pode se inscrever para receber notificação de novos vídeos e, claro, receber o link do grupo também. O link do grupo fica aqui, ó. Então, eu vou colocar para vocês aqui para mostrar por WordPress. Aqui esse é o formulário onde vocês podem deixar o nome, o WhatsApp de vocês, o e-mail opcional, tá? Eu não vou mandar e-mail marketing, não, ainda, a não ser mais à frente for lançar um curso mais avançado, posso mandar para vocês alguma coisa. Mas eu sempre estou mandando por WhatsApp e, claro, eu sempre aviso que eu não faço spam. Só mando mensagens necessárias e mensagens mais amplas eu mando no grupo ali. Então é isso, galera. Valeu. Tamo junto. Se você gostou, não esqueça de deixar um like. E é isso. Tamo junto. Até a próxima videoaula.